Olá, olá. Essa live aqui é para eu falar 2 pensamentos que te deixam mais longe de ser expert fiscal tributário. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Oi, Gisele. Tá me ouvindo, Gisele? Me fala se meu áudio tá bom, por favor. Eu já vou começar, tá? Não sai daí, não. Só tô fazendo uma coisa aqui. Bom, então vou começar. Tá chegando bastante pessoas no perfil nesses últimos 4 dias. Então eu resolvi aproveitar hoje que a Alice não está em casa para poder fazer essa live. Vou tentar ser rápida, tá? Eu resumi aqui bastante para não agarrar vocês por muito tempo. Então vou falar para vocês os 2 tipos de pensamentos que deixam vocês mais longe de se tornarem experts no fiscal tributário, ok? O meu áudio tá legal? Oi, Monique. Me fala se meu áudio tá legal, por favor. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom, então para quem não me conhece, para quem chegou no perfil nesses últimos 4 dias, o meu nome é Daiane, eu sou de Minas Gerais, moro aqui em Juiz de Fora, tá bem frio aqui esses dias. Eu sou mentora de desenvolvimento da expertise em rotinas fiscais e tributárias, tá? Sou expert fiscal tributária, pelo menos eu me considero, porque eu consigo prestar consultoria e dar mentoria para outros profissionais. Eu consigo resolver qualquer dúvida e problema, mesmo que eu não conheça sobre aquele assunto, sobre aquela empresa, mesmo que eu nunca tenha trabalhado com empresa daquele estado, daquele município, tá? Então, por isso que eu me considero expert. Eu me tornei especialista em estratégias de ativação da expertise, tá? É por isso que eu venho usando o meu perfil no Instagram e agora também criei um canal no YouTube para poder compartilhar várias táticas e estratégias para ativar a expertise aí dos profissionais que têm interesse em aprender isso, tá? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu compartilho os meus conhecimentos? Por que que eu compartilho dessas táticas e estratégias com outros profissionais?
Bom, vou contar uma breve história aqui pra vocês. E eu prometo que eu vou ser bem rápida, tá? Pelo menos eu vou tentar, porque eu falo bastante. Não sai daí, porque isso aqui é muito importante, tá? Vamos trabalhar aqui a mentalidade do expert. Eu trabalhei praticamente quase 6 anos em escritório de contabilidade. Eu iniciei essa minha vida na contabilidade em 2012 e eu trabalhei de 2012 até o final de 2017 em escritório, tá? Não somente um escritório, trabalhei em alguns escritórios. Então, eu sempre, desde que eu iniciei, eu trabalhei primeiramente no setor fiscal, já atuei nos outros setores, né, de constituição, trabalhista, o contábil, já fiz alguns lançamentos, comecei a aprender alguma coisa, mas o setor que virou a minha paixão e que eu escolhi para minha carreira é o fiscal. Mesmo apaixonada pelo meu ofício, eu passei por longos períodos de insatisfação com o meu trabalho. Apesar de gostar muito do meu trabalho, eu sentia, sabe, que faltava alguma coisa. Eu sempre tive esse sentimento de, tá faltando algo ainda. Eu me sentia descontente, tá? Em muitas situações, eu já cheguei a ponto, em alguns lugares que eu trabalhei, de levantar de manhã para poder sair para trabalhar, tomar meu banho e ficar sentada na cama, pensando em uma desculpa para poder inventar para não ir para trabalhar, de tão insatisfeita que eu fiquei em alguns momentos, tá? Se tiver algum chefe meu aqui do passado, finge que não tá ouvindo isso, pelo amor de Deus. Eu gosto muito dos meus chefes, das minhas chefes, de todo mundo que eu pude conviver aí na rotina da CLT. Mas sabe, eu sempre senti que tava faltando alguma coisa. Eu sentia falta de dinheiro, de ser bem remunerada. Eu ficava insatisfeita porque muitas vezes passei pela situação de ter pessoas, colegas do mesmo setor que eu, fazendo exatamente as mesmas coisas, mas com um salário maior que o meu. Isso é muito intrigante, isso deixa a gente muito chateada, sabe? Só quem passa por isso sabe como que é. Poxa, por que aquela pessoa faz a mesma coisa que eu, não tem nenhum atributo a mais que eu, pelo menos eu não tô vendo, às vezes o patrão tá vendo, né, a patroa, enfim, às vezes o dono do escritório tá vendo, mas é injustiça, eu faço a mesma coisa que ela, eu tenho as mesmas competências. Por que eu não posso ganhar igual? Por que eu não posso receber uma promoção, um aumento de salário fora do dissídio? Isso é muito frustrante. Além disso, né, eu trabalhei em escritórios com muitas empresas bagunçadas. E assim, principalmente para quem tá começando, você vai aprender as rotinas de trabalho e aí você se depara com essa situação de empresas bagunçadas. Não tem controle de estoque, emite as notas tudo errado, tributação ali que sai nos documentos fiscais tudo errado, não dá para você fazer as apurações direito, você tem que ficar macetando. Então, para quem tá começando a trabalhar, aprender errado já com as empresas totalmente bagunçadas também não é legal, porque você fica assim, poxa, já é tão difícil aprender, já é tanta coisa para aprender e eu tô aprendendo errado. Tô aqui aprendendo a maquiar essa empresa que tá fazendo tudo errado para poder fazer os fechamentos dela adequadamente, da forma menos pior possível. Então você fica com aquela sensação, eu tô aprendendo, mas eu não tô aprendendo o certo, porque essa empresa aqui não me possibilita aprender o certo, entendeu? Porque quando a empresa não está correta, você precisa fazer as coisas fora do padrão, fora do que a lei determina, então você acaba tendo que fazer as tarefas inadequadamente, com inexatidões, tá? E aí, eu sempre fui a pessoa assim, eu gosto de fazer minhas coisas bem feitas, corretamente, e respeitar as regras. E aí eu tinha que trabalhar durante muito tempo, em muitos lugares que eu trabalhei, fora dos meus padrões, fora do que eu acredito, do que eu tenho de visão, fora dos meus valores, entendeu? Então, assim, além da falta de dinheiro, tinha todas essas outras situações que me incomodavam bastante, tá? Eu acho que é por isso, eu juntei todos esses sentimentos ruins que eu tive ao longo da minha vida para poder até entender um pouco do porquê eu me frustrava
porque tem muitas outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passei, né? Com o tempo eu entendi que eu precisava desenvolver em conhecimento, eu precisava ter domínio, eu precisava aprender a trabalhar com qualquer tipo de empresa, eu precisava saber fazer tudo para eu poder ter a condição de escolher onde eu poderia trabalhar, né? Então, se o local que eu estava não estava de acordo com os meus valores, se eu tivesse conhecimento, domínio, eu poderia trabalhar em qualquer lugar, né? E ao mesmo tempo que eu tive essa consciência de ter que aprender de fato a trabalhar, ser expert, pelo menos não aprender tudo, porque eu tinha noção que era impossível, né? Mas aprender o máximo de coisas possível para eu poder sair da onde eu estava, que não estava satisfeita, e ir para outro lugar que eu pudesse ficar mais satisfeita ou menos incomodada, né? Então, ao mesmo tempo que eu pensava, eu preciso desenvolver em conhecimento, eu entrei na faculdade para poder caminhar para isso, não foi eficiente. Eu fiz vários cursos, não foi eficiente. E eu cheguei no ponto de definir para mim que não tinha como eu me tornar expert. Eu não tinha como ter conhecimento de tudo e aprender tudo, tá? Em 2017, eu tive uma oportunidade muito valiosa para mim. Eu vi uma vaga anunciada num portal de serviços aqui de empregos da minha cidade, e era uma vaga para uma empresa de consultoria, e lá exigia curso superior completo em contabilidade. Mesmo eu ainda não tendo formado, eu me candidatei, mandei meu currículo, fui chamada para o processo de seleção e fiz a seleção. E esse emprego foi o que mudou a minha vida, tá? Então, o que eu aprendi nesse emprego é o que me conduziu para o que eu vivo hoje. Então, tudo que eu consegui aprender, graças a Deus que me deu as oportunidades que eu tive, e é esse emprego. Com o conhecimento que eu adquiri nessa empresa, prestando consultoria, eu aprendi a pesquisar para eu mesma resolver os meus problemas, as minhas dúvidas. E com a mentalidade que eu desenvolvi nessa empresa, eu entendi que o que eu passava nos meus empregos antigos era equiparado ao nível de conhecimento que eu tinha. E com a mentalidade, entende? Então, eu não tinha tanto conhecimento, então eu tinha que me sujeitar a estar em qualquer lugar por causa do salário. Só um minutinho. Bom, então eu, depois de todo esse conhecimento que eu absorvi, né, nessa empresa de consultoria, atuando na consultoria, tendo essa vivência de um outro lado, eu entendi que eu passava tudo o que eu passava nos meus empregos anteriores porque eu não tinha conhecimento, ou pelo menos eu não me sentia preparada para ir em busca de outros rumos. Hoje, eu trabalho da forma que eu quero, da forma que eu defini pra mim. Eu faço meu horário, eu faço o que realmente eu gosto de fazer, né? Que é compartilhar conhecimento, ajudar outros profissionais com as suas dificuldades. E em muitas situações aqui na minha rotina de trabalho, eu até recebo para poder aprender mais. Por exemplo, eu fiz um atendimento um tempo atrás com um cliente do Piauí, eu sou de Minas Gerais. Então, eu recebi um valor, até foi bacana o valor da mentoria que eu dei para ele. Recebi para aprender ali a questão da informação de um imposto no SPED fiscal de outro estado, entendeu? Então, eu consigo receber para estudar e adquirir mais conhecimento. Isso é muito legal. E pelo fato de ter vivido toda essa transformação na minha vida por conta do conhecimento que eu adquiri, das táticas e estratégias que eu aprendi trabalhando na consultoria, eu
criei um método, o método DEPAF-T, e transformei isso numa imersão, a imersão de método DEPAF-T, para poder compartilhar com outros profissionais tudo o que eu aprendi, para que outros profissionais que vivem as mesmas dores que eu vivi, os mesmos sentimentos, tenham a oportunidade também de escolher como querem atuar. Eu tenho conversado com pessoas esses dias, dois colegas conversaram comigo sobre frustração no local de trabalho. Uma está na CLT e é supervisora do setor fiscal, e a outra pessoa é o contador, dono do escritório. E assim, as duas pessoas estão vivendo situações parecidas, então esse assunto chegou para mim essa semana 2 vezes. Não tem nada pior do que você estar num lugar e trabalhando com pessoas que não têm a mesma visão, mesmos valores que você. Você vai estar sempre frustrado, porque você vai esperar do lugar e do outro aquilo que você não vai ter, porque são pensamentos diferentes. Só um minutinho. Fica quietinha, senão você vai ter que ir pra lá. A mãe já tá acabando. Bom, então eu falei aqui, né, do método DEPAF-T. Quem tá chegando agora, tá vendo o DEPAF-T ali no meu perfil, nos meus destaques. E aí a pessoa às vezes não conhece, né, claro, porque chegou aqui agora. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho do que é o DEPAF-T. Por que esse nome? Por que DEPAF-T? É o seguinte, DEPAF-T significa desenvolvimento profissional na área fiscal tributária. Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho. Por isso que eu tenho que fazer live quando a Alice não tá vendo? Porque ela tem 3 aninhos só, então ela não entende que não pode chegar a atrapalhar. Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu já fechei a porta, ela não vai entrar aqui mais não. DEPAF-T significa desenvolvimento profissional na área fiscal tributária, tá? Desenvolvimento em relação ao quê? Em relação a conhecimentos técnicos para você poder utilizar aí na sua rotina de trabalho, né? Fazer os fechamentos das empresas. E desenvolvimento também no sentido de você desenvolver seus conhecimentos a ponto de você conseguir enxergar outras oportunidades. Enxergar além do muro, tá? Então, assim, é um método tão poderoso que além de você ter domínio das rotinas, conseguir chegar à expertise para você conseguir trabalhar e fazer o seu melhor, tem gente que trabalha de qualquer jeito, né? Não se importa nem em fazer o básico. Mas tem gente que gosta de trabalhar fazendo certo, o que tem que ser. Eu sou esse tipo de pessoa, tá? Então, você se desenvolve tanto a ponto de conseguir prestar um serviço de excelência para o seu cliente, dentro dos padrões, conforme a legislação determina, com todos os requisitos determinados na legislação, com toda a expertise para poder aplicar tudo, com todo o domínio técnico que você precisa e desenvolvimento também. O que foi? Você jogou a lata de leite fora? Então, é desenvolver conhecimento nesses sentidos, tá? Além do técnico para você trabalhar direito, também conhecimento a ponto de você conseguir detectar e se sentir preparado para aproveitar as oportunidades. Por que eu defini esse nome, DEPAF-T, Desenvolvimento Profissional na Área Fiscal Tributária? Porque a área fiscal é muito grande, tá? A gente tem que aprender muita coisa. E Monique,
A Monique tá perguntando como eu olho para uma empresa e sei em que ela se enquadra, o que é preciso entregar. Bom, não é simplesmente olhar para a empresa, tá? Quando você pega uma empresa, você precisa estudar ela, entender as atividades que ela tem ali nos atos constitutivos, as atividades que ela realmente opera, porque pode acontecer da empresa ter atividades ali no contrato, no CNPJ, e não operar com todas as atividades, né? Ela pode operar com alguma e outra não, a outra tá sem movimento. Então, você precisa detectar isso. Quais atividades que ela tem? Tem situação dela operar com alguma e outras não? Se sim, beleza, você já sabe o que ela faz, o que ela tem ali nos atos constitutivos, mas que ela não faz. Então, com base nisso, você consegue, com base nas atividades, ver os tributos que ela é contribuinte, os tributos que, de acordo com as operações e prestações dela, ela precisa recolher. Além disso, com base nas atividades, você vai detectar também os tipos de obrigações que ela precisa entregar para o fisco, tá? Você vai verificar também o estado do domicílio tributário dela, o município do domicílio tributário, porque tem estado e município, que às vezes pode exigir uma obrigação que é específica daquele município ou estado, tá? Lembrando que as obrigações municipais vão ser para as empresas prestadoras de serviços, serviços esses que são tributados pelo ISS, tá? Se a empresa não tem ali uma prestação que seja tributada pelo ISS, que seja fato gerador do ISS, obrigação municipal não vai ter, tá? Então, é importante você saber disso por esse motivo. Se ela é contribuinte de impostos, tributos estaduais, você vai precisar definir essa questão do estado para você ver quais obrigações aquele estado define. Então, não é tão simples assim. Você precisa ver todas as particularidades da empresa, todas as situações, todas as operações que ela faz. Então, eu falei a questão das operações que constam ali nos atos. Às vezes, ela faz alguma coisa esporadicamente que não é uma atividade fim dela, né? Ela pode, por exemplo, ter ali alguma coisa no seu ativo imobilizado e ela alugar uma ferramenta, um utensílio, e isso pode não ser uma atividade fim dela. Então, você precisa entender tudo que essa empresa faz, mesmo que não seja habitual, para você definir se aquilo ali vai ser tributado de quê, se aquilo ali tem que ser informado em alguma obrigação para o fisco, tá? Se você tem que atender alguma obrigação ali para o seu cliente também, tá? Então, assim, essas questões eu abordo muito na imersão mapa, tá? Depois dá uma olhada lá no destaque mapa, que não tem como eu me aprofundar aqui. Então, vou voltar aqui para o foco. Então, eu defini esse nome, DEPAFT, porque é impossível você saber tudo de fiscal tributário, é muita coisa, tá? Não tem um profissional que sabe tudo, que já fez todo tipo de empresa, com todo tipo de operação, que com todo tipo de tributo, que já trabalhou com todos os estados. Não existe esse profissional, tá? Então, é um desenvolvimento constante, concorda? Por isso, o nome DEPAFT, desenvolvimento, porque é um constante desenvolvimento. É dia a dia aplicando as táticas do método, dia a dia você evoluindo. Quanto mais você aplica, mais você evolui em conhecimento, tá? Então, é desenvolvimento mesmo. Então, a minha proposta com o DEPAFT é conduzir para que você desenvolva o seu conhecimento gradativamente, aprendendo de fato, verdadeiramente, uma tarefa de cada vez, uma coisa de cada vez, de acordo com a sua própria rotina de trabalho, tá? Então, você não precisa estudar tudo de uma vez, você usa a sua rotina de trabalho como norte para você ver o que você precisa aprender primeiro. Então, tem gente que trabalha, tem uma rotina de trabalho e não tem domínio, às vezes não sabe nem o que está fazendo. Então, se tem alguma coisa ali na sua rotina que você não domina, que você faz, mas fica perdido, que às vezes você faz com alguém te ajudando sozinho ou sozinha, você não consegue, você precisa aprender a dominar aquilo ali, tá? Então, é isso.
vai ter várias coisas que você não domina, que você às vezes fica perdido, perdida, e você vai usar essas situações do seu dia a dia de trabalho para você começar a aprender aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem domínio, aquilo que você faz, mas sem a certeza de que tá certo, tá? Então, deixa eu falar para vocês a estrutura do método DPFT, porque eu acho isso importante também, porque às vezes você vem aqui nas minhas redes sociais, vê o DPFT, vê as coisas soltas, aí você não entende como que ele é no todo. Então é o seguinte, esse método ele tem vários braços, tá? E assim, porque são inúmeras estratégias e táticas para você aplicar no seu dia a dia de trabalho, tá? Eu sempre falo dia a dia, rotina de trabalho, porque com o método você estuda enquanto trabalha. Você não precisa ter um dia inteiro de trabalho, à noite vai para a faculdade e chegar em casa e ainda estudar para dominar o fiscal tributário, não. Você precisa sim estudar, tá? Mas você consegue evoluir muito em conhecimento se você estuda os pontos ali do seu dia a dia de trabalho. Então, você tem uma dificuldade, você para, porque você não domina aquilo ali e agora você vai aprender. Então, você vai parar, vai pesquisar para tirar o seu entendimento e resolver aquela situação e entender, porque você vai estar indo atrás da informação. Quando você pesquisa, você mesmo define o entendimento e você tira a solução daquilo ali que você está aprendendo, você aprende. Quando você pergunta para alguém, você não aprende, tá? Eu separei algumas situações aqui do meu dia de trabalho com os meus clientes, com os meus alunos, para mostrar para vocês que se você pergunta direto antes de pesquisar, você não aprende, você vai estar sempre com aquela dúvida, tá? Então, são vários braços, ok? Muitas estratégias e todas as estratégias têm passo a passo, mas o coração do método DPFT é uma coisa muito simples e que às vezes um consultor, um assessor, uma pessoa que tira suas dúvidas aí na sua rotina de trabalho não frisa isso e você acha que não é importante. Porque quando ninguém fala, a gente não dá importância, certo? Mas eu tô sempre falando isso aqui. A grande sacada, a cereja do bolo, o coração do método DPFT, nada mais é que você pesquisar para você mesmo ter o entendimento e você mesmo resolver ali as questões que te travam no seu dia a dia, tá? Quando você começa a pesquisar para resolver o seu problema, você começa a aprender. Quando você está pesquisando, você está estudando. Por exemplo, eu tô com alguma dúvida aqui se uma operação interestadual vai ter diferencial de alíquotas. Eu vou parar, vou ver que operação é essa. Ah, tá, já defini a operação. Quem tá comprando? O que vai fazer com esse item que tá comprando? Eu vou extraindo informações que eu preciso para começar a pesquisar, para poder resolver ali o problema, tá? Então, eu tô percorrendo um caminho. Eu mesma tô indo atrás da informação, eu tô aprendendo. Se eu já paro, opa, tô com uma operação aqui, vou ligar na consultoria para ver se tem diferencial de alíquotas. Toda vez que esse meu cliente fizer essa operação, eu vou ter essa dúvida. Por quê? Em vez de eu pesquisar, eu fui perguntar primeiro, tá? Tive a orientação, às vezes eu tenho o perfil de não verificar. Eu só tô ali atenta à resposta que a pessoa me deu, porque eu quero resolver, tchau e benção. Se eu só pergunto, aplico, resolvo, eu vou sempre estar com essa mesma dúvida. Se eu pesquiso, entendo, interpreto a legislação, eu mesma resolvi, eu nunca mais vou esquecer aquilo ali. E se mudar a legislação? Se mudar, eu sei pesquisar, eu vou e pesquiso, entendeu? E aí eu não vou sofrer porque a legislação tá mudando, porque eu aprendi de um jeito e agora vai ser de outro. Não, mudou, eu vou pesquisar de novo para poder saber como faz agora, entendeu? Então, a grande sacada é essa. Você aprende a pesquisar, aprende a extrair o entendimento e aprende
a interpretar a legislação, né? Porque para extrair o entendimento você tem que interpretar a legislação. Feito isso, você consegue atender qualquer demanda, mesmo aquelas que você nunca viu, tá? Qualquer estado, qualquer município, qualquer empresa, qualquer tipo de operação, qualquer tipo de atividade, né? Então, assim, o que acontece muito aqui comigo também é o seguinte. Às vezes meu cliente me pergunta assim, você já trabalhou com empresa assim, assim, assado? Independente de eu ter trabalhado ou não, eu sou consultora dele. Tenho a obrigação de, mesmo que eu não sei, eu aprender, tirar o entendimento do que eu não sei para poder passar o entendimento para ele, tá? Então, não interessa se eu já vi, não interessa se eu já fiz, se eu conheço. Eu tenho expertise, eu vou resolver. Eu não tô falando assim, tá? Eu tô falando do profissional que é expert, do profissional que tem essa condição de caminhar sozinho, tá? Então, assim, se a pessoa tá ali atuando, você contador, você analista, estagiário, enfim, você tá ali trabalhando, o cliente chega pra te perguntar uma coisa. Você já se deparou com tal situação? Você não vai falar pra ele desse jeito, né? Mas não interessa se você se deparou. Se você não viveu aquilo ali, você não vai orientar ele? Você é o contador dele, a contadora. Você é o analista fiscal, o analista. Você tá ali pra tirar as dúvidas dele, entendeu? Eu preciso emitir essa nota. Você já viu isso? Não interessa se você não viu. Se você não viu, você vai ter que se virar pra orientar ele de qualquer jeito, entendeu? Então, eu sempre falo com o pessoal... Para com essa mentalidade de você só querer pegar o que você já viu, o que você sabe. Você não nasceu sabendo fazer isso, você aprendeu, seja da forma que for. Mesmo que a Maria sentou com você e te explicou, você aprendeu a fazer, entendeu? Então, se você tá pegando um cliente novo, se você tá pegando uma empresa nova, você vai precisar saber tudo que ela precisa entregar, todos os fechamentos que você precisa fazer. Você vai sentar ali, estudar, pesquisar e aprender. Tá? Então, isso que eu falei que é o coração, né? É você saber pesquisar, tirar um entendimento com segurança. Isso foi o que eu aprendi na consultoria. E eu, quando fui trabalhar lá na consultoria, eu não fiz um curso não, gente. Eu simplesmente sentei para trabalhar e me falaram assim, olha... Os clientes vão mandar as perguntas e você precisa pesquisar e passar a orientação para ele. E fundamentar de onde você tirou a informação. Tá, e como que eu faço isso? Pesquisando. E aí eu comecei a pesquisar. Se eu precisava ver na legislação, eu vou pesquisar onde? Na legislação. Se eu não achei legislação, não sei que lei que trata do tema. Vou pesquisar no Google, tá? Achei no Google. Não tem base legal. Vou procurar a base legal, o Google me dá. Hoje tem o ChatGPT. Eu já fiz alguns testes aqui do fiscal tributário com o ChatGPT. Ele sabe muita coisa, tá? Então, assim, se você pedir base, normas de PIS e COFINS pro ChatGPT, ele vai te dar pelo menos as principais legislações, entendeu? Então, hoje em dia é muito mais fácil. Você não precisa ficar lá com uma estante atrás de você cheia de livros. Olha na internet, tá? Então, foi isso que eu aprendi na consultoria e eu nem imaginava que isso poderia ser possível, tá? A gente atingir esse domínio a ponto de pegar uma demanda que a gente nunca trabalhou, destrinchar e resolver aquilo ali. Agora, sim, eu vou entrar aqui no tema da live, tá? Eu vou falar pra você dos 2 pensamentos que te deixam longe de ser expert. Dentro ali da estrutura do DPAFT, tem um processo, um passo a passo de desconstrução e depois a construção. Então, primeiro, você passa por um processo de desconstruir mentalidade que você tem, que você absorveu de pessoas que você conviveu, tá?
crenças que você absorveu nos ambientes de trabalho que você esteve, desconstruir até questões que você já sabe fazer aí da sua rotina, porque às vezes você não está fazendo certo. Às vezes a pessoa que te ensinou também aprendeu de uma forma errada, ensinou para você errado, entendeu? Quando eu vim para o outro lado, saí do escritório e vim conhecer outra parte do fiscal, eu descobri que muita coisa eu fazia errado, porque me ensinaram errado também, tá? E a culpa não é minha, a culpa não é de quem me ensinou também, não. A gente vem de uma cultura de aprendizagem, de aprender a trabalhar, né? Principalmente no fiscal, que é o que a gente tá falando aqui, que é o nosso setor. A gente vem de uma cultura já errada. É por isso que é tão difícil mudar a mentalidade. É por isso que é tão difícil encontrar profissionais comprometidos. Por isso que é tão difícil encontrar a pessoa que, mesmo não sabendo trabalhar, se dedique a aprender. Entendeu? Então, se você estivesse lá na imersão, método DPAFT, essa parte você estaria vendo na parte de desconstrução, tá? E esses dois pensamentos que eu vou te falar aqui são duas crenças que você precisa eliminar, tá? Então a gente vai jogar por terra esses dois pensamentos hoje, tá? O primeiro deles é: eu já pensei isso, tenho alunos, clientes e colegas de profissão que já pensaram ou pensam assim, tá? E você também deve pensar. Pode ser que não, mas provavelmente você também tem esse pensamento. Normalmente o profissional pensa que vai dominar o setor fiscal quando ele souber fazer tudo. Isso é mentira, tá? Como eu falei, não tem como saber fazer tudo do fiscal. Quando eu souber fazer tudo, quando eu souber todos os estados, a legislação de todos os municípios, quando eu souber todos os tributos, todas as empresas, todas as obrigações, eu vou ser expert. Não, mentira. O que é ser expert em fiscal tributário? Para você, o que é ser expert? Eu já pensei que ser expert é saber tudo. Mas ser expert é, ver se você concorda, saber realizar todas as rotinas e processos e tarefas pertinentes ao perfil dos seus clientes. Saber as leis, as normas, né? Decretos, instrução normativa, lei, todos os dispositivos que especificam sobre os assuntos relacionados à sua rotina de trabalho. Se você trabalha com Simples Nacional, você tem que saber as leis do Simples Nacional. Se você trabalha com indústria, você tem que saber qual é a lei que fala do IPI, qual é o tributo da indústria, tá? Saber ser expert também é saber realizar a apuração dos tributos, tá? E se você trabalha no fiscal e não sabe fazer a apuração dos tributos, você pode não ser expert, mas você está trabalhando errado, porque se você trabalha no fiscal, se você é o contador, se você é a pessoa ali que é responsável por apurar os tributos, se você não sabe, você está trabalhando errado, tá? Tem gente que trabalha no fiscal há mais de tempos e não sabe apurar os tributos. Ser expert também é você entender e saber quando fazer, o que tem que fazer, o que tem que informar nas obrigações acessórias, saber como informar, levar as informações ali para essas obrigações, tá? Saber as normas que ditam sobre as obrigações, os manuais que instruem sobre elas. Tem algumas obrigações que tem manuais, sabia? E muitas coisas que às vezes você tem dúvidas estão lá no manual. Desculpa. Então é importante você saber isso. Ser expert também é não depender de ninguém para você conseguir atender ali alguma demanda com segurança, tá? Não depender de ninguém te orientar a cada coisa nova que aparecer para você fazer. Ser expert é você saber caminhar com as suas próprias pernas, tá?
Você não precisa ir trabalhar numa consultoria para você aprender isso. Até porque nenhuma empresa de consultoria vai te dar um curso para te transformar em consultor. Você pode aplicar as táticas e estratégias que o consultor aplica. Quando você liga na sua consultoria, o que a pessoa que está te atendendo vai fazer? Você acha que o que você está perguntando a pessoa sabe de cabeça? Não, a pessoa vai pesquisar para poder orientar você. Então, em vez de você perguntar na consultoria, você pode aprender a pesquisar, tá? E aí, se você não tem essas atribuições que eu falei do que é ser expert, não tem problema. Você pesquisa, você vai atrás, você estuda e você consegue desenvolver isso aqui, tá? O outro pensamento que a gente vai jogar por terra hoje, o segundo e último pensamento que eu vou trazer para você aqui nessa live, é que você precisa de um curso prático para você dominar o fiscal. Cara, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu inclusive de ontem para hoje. Eu vendi uma imersão método DEPAFT. A pessoa comprou ontem. Hoje a pessoa me mandou lá na plataforma a solicitação de reembolso. Tá, eu falei assim, deixa eu ver aqui o que ela fez, se ela assistiu às aulas, né? Entrei aqui na plataforma, pesquisei lá o nome da pessoa. Ela não assistiu aulas. Ela comprou, entrou e pediu reembolso. Ela assistiu só a aula de boas-vindas, tá? E aí eu tive que entrar em contato com ela para perguntar: ô fulana, eu sou a Daiane, né? Você comprou uma imersão minha, a imersão tal. Você não assistiu às aulas, você só viu a aula de boas-vindas e você pediu reembolso. O que aconteceu? Porque normalmente o reembolso, ele é para aquela pessoa que comprou, né, lá o produto, assistiu todas as aulas, teve acesso a todos os materiais, aplicou e não teve resultado. Ela nem assistiu às aulas. Ela falou assim, não, lá na mensagem ela colocou que não era o que ela esperava, tá? Aí ela falou assim, não, eu assisti o começo de todas as aulas. Gente, eu entrei pra ver se ela assistiu, fica registrado aqui pra mim, tá? Os meus alunos estão todos registrados lá na Nutor, que é um módulo da Eduz, que é onde eu hospedo lá os meus cursos, né? E fica registrado aqui todos os passos que a pessoa dá, os dias que ela entra, o que ela fez, o que ela baixou, o que ela assistiu. E só tinha que ela assistiu a aula de boas-vindas. Ela falou assim, não, eu assisti às aulas, mas não é o que eu buscava, não era o que eu imaginava. Aí eu falei pra ela, então me fala o que você espera, o que você estava buscando, pra eu entender, né, a situação aqui e analisar o seu caso pra poder te devolver o dinheiro, se for o caso, ou te direcionar pra outro produto. E aí ela me falou que estava buscando um curso pra aprender as rotinas na prática, porque ela tá começando agora. Então, assim, não adianta. Se você aprender só a prática, sem o método, você nunca vai dominar. Eu conheço pessoas que trabalham há 10, 15 anos no fiscal e se você perguntar uma coisa pra pessoa, ela não sabe, tá? Ela sabe fazer o que ela já faz ali no automático. Se você perguntar até uma coisa que ela já faz, ela não vai saber te orientar, tá? Eu já tive experiências. Quando eu tava lá atrás ainda, nos primeiros escritórios que eu trabalhei, eu entrei na faculdade e eu fiquei empolgada, né? Vou ser contadora e tal. Então já começou a aparecer algumas coisas pra fazer. Clientes, né? Na família, amigos. E eu pegava. Mesmo sem saber fazer, eu pegava. E às vezes eu tinha alguma dificuldade, por exemplo, abertura de empresas. Eu fazia tudo lá no módulo integrador e tal. Aí a parte da junta comercial, alguma coisa me travava. Eu ficava com dúvida e com medo de fazer errado. Eu ia perguntar para algum colega, a pessoa não me respondia.
Hoje com o perfil, né, que eu tenho de mentora, de especialista, eu consigo entender por que a pessoa não me respondia. Não era de má vontade, é porque ela não sabia. Ela faz aquilo ali, mas ela não sabe, tá? Ela não sabe ensinar, não sabe passar, não sabe por que é daquele jeito. Então, assim, se você trabalhar, aprender na prática, fizer um curso, você não vai ter domínio, porque o curso, ele não vai conseguir trazer para você todas as situações da vivência do nosso dia a dia. Todas as situações do tributário, tá? Então, você trabalha com muito mais leveza se você não sabe tal coisa e vai buscar, sabe, o caminho de buscar a solução, do que se você fizer um curso aprendendo ali as situações. Porque você aprende a coisa de um jeito no curso, chega na sua prática, lá no seu escritório, na sua mesinha de trabalho, muda uma situação, você já fica totalmente inseguro, você já trava naquilo ali e aí você já chega no ponto zero de novo. Você fica assim, e aí, como é que faz? Tá? Por isso que o curso, mesmo que com prática, não é eficiente. Eu falei pra vocês, trabalhei 5 anos em escritório antes de ir pra consultoria. Então eu tive muita experiência prática. Eu não trabalhei só em um escritório, eu fui para outros escritórios com uma carteira totalmente diferenciada. Trabalhei em escritório, inclusive, que tinha empresas em outros estados, tá? E então eu tinha uma bagagem boa. Mas mesmo assim, eu não me sentia confiante. Eu não sentia que eu tinha domínio. Eu tinha experiência, 5 anos é muita coisa, tá? 10 anos então, né? Que eu falei que tem gente que eu conheço que tem 10 anos, 15 anos de experiência. Isso é muita coisa, isso te dá uma bagagem de conhecimento, mas não te leva ao domínio, tá? Então, pela minha experiência, eu tive coragem de me candidatar para vaga na empresa de consultoria. Mas eu tive coragem porque eu já tinha experiência, mas se eu fosse levar só pelo que eu sabia, porque tudo que era diferente, tudo que era novo, tava a gente ligando na consultoria. Eu e meus colegas de trabalho, tá? Então, assim, como que eu ia dar consultoria? Como que eu ia orientar outros profissionais se eu também tinha aquelas mesmas dúvidas, entendeu? Mas eu falei assim, eu vou tentar. Então, com 5 anos de experiência, eu não me sentia segura. Se você me perguntasse, eu sabia fazer SPED, se você me perguntasse onde que informa isso aqui no SPED, eu não ia saber. Se você me perguntasse, essa empresa aqui é uma indústria, quais os registros do SPED que ela tem que informar? Eu não sabia, tá? Eu fazia SPED? Fazia. Mas eu fazia considerando o que o sistema gerou, levava para o validador e os erros do validador eu conseguia consertar, corrigir, porque eu leio, né? Você leu, interpretou, resolveu. Então, assim, entende que eu não tinha domínio para poder saber da onde estava falando que era daquele jeito. Tem muita gente que chega aqui para mim e fala, gerou isso aqui no meu sistema. Deve estar certo, né? Mas por que tem isso aqui? Eu falo, fulano, não é porque gerou no sistema que tá certo. A gente tem que verificar. Então, era bem assim a minha rotina, tá? Aqui na consultoria, eu tenho consultoria fiscal tributária, tá? A pessoa paga uma assinatura todo mês e ela manda as perguntas, as dúvidas dela. E eu vou e oriento. A pessoa manda uma dúvida, eu procuro responder o mais prático possível. Por exemplo, um cálculo aqui de ICMS-ST. Eu falo para a pessoa como faz o cálculo, eu mostro a fórmula, mostro de onde eu tirei, eu dou as minhas planilhas que eu fiz de cálculo de ST, mostro para a pessoa como faz na planilha e no próximo mês tá a pessoa me perguntando do cálculo da bendita ST. Não tô falando que eu não quero responder, que eu não gosto disso não, tá? Mas a pessoa não se dá o trabalho de pesquisar, ela pergunta para alguém que é mais fácil. Só que nos outros meses ela vai estar sempre com aquela mesma dúvida. As pessoas me pagam
a mensalidade de consultoria para perguntar sempre a mesma coisa, entendeu? Ela não sabe, porque ela perguntou, obteve a orientação, aplicou. Quando eu tô ali com ela, fazendo junto, ela consegue resolver e gerar a guia. Sozinha ela não consegue. Por quê? Porque ela não aprendeu. Você fala assim, você entendeu? Entendi. Aí já fez, já liberou a guia, que era o que ela queria. E aí no outro mês ela tá com dificuldade de novo, tá? Então eu tô te falando essas situações para você ver que prática não leva você a caminhar sozinho, sozinha, tá? Você já fez algum curso que prometia lá te mostrar as rotinas práticas e conseguiu ter domínio total para você trocar de emprego se você quisesse, para você sair de escritório e ir para empresa, para você ir trabalhar numa consultoria, assessoria? Você já fez um curso assim? Eu nunca fiz. Se você fez, você me fala até o curso que você fez para eu indicar para essa pessoa que me pediu reembolso, né? Porque ela quer um curso prático e que faça ela caminhar sozinha. Então, se tiver um curso desse, eu vou indicar para ela. Bom, então, entendeu? Esses são os dois pensamentos que a gente precisa eliminar, que você tem que jogar por terra hoje, tá? Amanhã é segunda-feira, então a partir de amanhã, mude a sua mentalidade nesses dois pontos que eu te falei, tá? Senão você não vai alcançar a expertise, tá? Então não se cobre, dominar o fiscal tributário não é saber tudo, é você saber o caminho para você resolver as questões e não é a prática que vai te dar o domínio, tá? A prática é importante? Com certeza. Muito do que eu sei é por causa da prática, mas o muito mais que eu aprendi depois me trouxe nesse nível de não depender do conhecimento de ninguém e pelo meu próprio conhecimento, entendeu? Bom, eu tô aqui falando, era pra eu ter falado um negócio aqui, dado um recado, eu esqueci, mas agora eu vou falar uma coisa importante. Eu vou te falar uma palavra-chave para você mandar para mim lá no meu direct. A palavra-chave para você aproveitar uma oferta especial. Eu separei uma oferta especial para quem assistir essa live, tá? A live vai ficar gravada, então você não precisa ter assistido ao vivo. Se você não tá assistindo ao vivo, você vai terminar de assistir, vai lá no meu direct e me manda essa palavra-chave para você receber o link da oferta. Que oferta é essa? Eu tenho um clube de assinaturas, tá? Nesse clube de assinatura, eu disponibilizo conteúdos em formato de vídeos. Então, são vídeos curtos e tem alguns que não são tão curtos assim, um pouco mais longos, tá? Tem vídeo de 5 minutos, 20 minutos, 3 minutos, 1 hora, quando o assunto é mais complexo. Até porque tem lá no acervo conteúdo que eu gravo para o meu grupo VIP, tá? Então é um clube de assinatura, você paga uma assinatura mensal de R$ 29,90 e você tem acesso a um acervo com essas mini aulas, tá? Sobre as rotinas da prática. Esses conteúdos eu crio com base nas dúvidas que eu recebo aqui na consultoria, tá? Com base nas dúvidas dos meus clientes e dos meus alunos. E eu procuro trazer um conteúdo com o máximo de prática possível. Então, eu entro nos portais, eu mostro o sistema, eu mostro o máximo que eu posso da prática, tá? E nessa oferta, você assina o clube de assinatura Mais Expert por R$ 29,90 a mensalidade e você vai ter acesso às aulas da imersão método DPAFT para você aprender esse método que tem várias táticas e estratégias, todas com passo a passo, para você começar a aumentar o seu nível de conhecimento a partir de amanhã, tá? Se você olhar na minha bio, a promessa lá do produto, do método, é que você domine
o fiscal em 90 dias. Por que 90 dias? Isso deu polêmica. 90 dias porque esse foi o período de experiência quando eu entrei lá na consultoria. Eu precisei aprender a ter domínio para orientar os profissionais com as mesmas dúvidas que eram as minhas, entendeu? E eu precisei fazer isso em 90 dias. Se eu não tivesse condições de orientar os clientes em 90 dias, eu não ia ficar. O contrato ia ser rescindido, né? Então, é por isso. Eu consegui ter essa capacidade de pesquisar, resolver, extrair entendimento, interpretar a legislação e orientar os clientes em 90 dias. E você também vai conseguir se você aprender o método e aplicar rigorosamente tudo no seu dia a dia de trabalho, tá? Todos os dias. Tudo que você aprender, todos os dias você aplica. Eu aplico o DPAFT todo dia. Tem coisa que chega aqui pra mim que eu não sei, que eu pesquiso. Então, eu faço pesquisas, extraio entendimentos todos os dias, tá? Então, o clube de assinatura R$ 29,90. Ah, assinei esse mês que vem eu não quero renovar. Simples. Não pague, tá? É só você não pagar, você não precisa rescindir comigo. Se você colocar no cartão, como é recorrente, se você não quiser continuar o mês que vem, você tem que me avisar para eu desvincular você aqui, senão a cobrança vai ser feita no seu cartão. Mas se você fizer por Pix, por boleto, se você assinou agora, o mês que vem você não quer continuar, você simplesmente não paga o Pix, não paga o boleto, tá? Quais as vantagens de estar no clube de assinaturas? Além do acervo que eu falei, com conteúdos das rotinas na prática, você tem acesso a aulas exclusivas do meu grupo VIP. São aulas que eu dou somente para quem está no grupo VIP, tá? Você tem total suporte. Então, se você está com alguma dúvida aí na sua rotina de trabalho, você acessou lá a área de membros do clube de assinaturas e não tem no acervo a orientação para sua dúvida, você vai mandar uma mensagem lá na plataforma ou na comunidade e você vai colocar a sua dúvida, que você vai receber a orientação e vai ser gravado uma mini aula em cima ali da sua dúvida, tá? Depois que eu gravar, eu vou subir para o acervo do clube e vai ficar lá disponível para você e para os outros membros. Então, você tem total suporte e sou eu quem dou o suporte, tá? Além disso, você tem descontos especiais na compra de qualquer produto meu, tá? Se você é assinante do clube e você paga ali os R$ 29,90 por mês, você quer comprar agora o curso Formação em Simples Nacional, você tem desconto. Quer comprar a imersão Método DPAFT, você tem desconto. Quer comprar a imersão Mapa, você tem desconto em todos os meus produtos, tá? Você pode participar de aulas secretas que eu dou no Zoom e não aviso em nenhum lugar, tá? Só aviso lá na comunidade. Você vai ser inserido na comunidade lá no WhatsApp, tá? Na comunidade você vai fazer network, vai poder trocar experiências, tirar dúvidas também das suas rotinas aí no setor fiscal. Vai poder praticar o método DPAFT. Você vai entender quando você aprender outras táticas, tá? Que às vezes você quer expandir em conhecimento, mas você tá limitado ali às empresas que você trabalha. Então, você não tem uma vivência fora daquilo ali. Você vai poder praticar o método DPAFT com a dúvida dos colegas que estão na comunidade. Então, é muito enriquecedor, tá? Então, além, né, dessas vantagens, você ainda vai poder assistir às aulas da imersão Método DPAFT por esse preço, pagando um preço muito inferior ao que custa a imersão Método. A imersão Método custa R$ 97, tá? Nessa oferta aqui, somente aqui, para quem tá assistindo essa aula, essa live, e mesmo quem assistir a gravação, que vai ficar salva, vai poder assistir as aulas do DPAFT por R$ 29,90. Então, de 97 você vai pagar R$ 29,90, tá? Acontece o seguinte, se você assinar agora e mês que vem você não quiser, não pagar e não for mais membro, você vai perder acesso
a tudo, ao acervo todo, tá? Inclusive às aulas do método. Então, se você conseguir assistir em 30 dias e não quiser mais fazer parte no próximo mês, show de bola, tá? E aí, enquanto você é assinante, você vai tendo acesso aí a essas aulas do DEPAFT. Se você quiser assistir depois, é muito legal você estudar, assistir um curso, uma imersão e pra frente, daí um tempo você assistir de novo, porque você vai tendo outros insights, tá? Você vai tendo outros entendimentos. Então, essa questão de reassistir cursos, aulas, é muito legal. Então, o que você vai fazer? Me mandar a palavra-chave expert lá no meu direct, tá? É só chegar lá no meu direct e mandar expert que vou te mandar o link para você assinar o clube. E aí você já vai ter acesso a todo o acervo, a tudo isso que eu falei e a todas as aulas do DEPAFT para você já começar a aplicar amanhã, tá bom? Bom, então é isso, gente. Se teve dúvida aqui que eu não respondi, me desculpa, é porque eu tenho muita dificuldade de prestar atenção em mais de uma coisa. Mas eu acho que eu respondi aqui a pergunta que teve, foi uma só. Show? Bom, então, bom resto de domingo, bom descanso e bora pra cima.